Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu tô falando bom dia aqui, porque agora é de manhã aqui, na hora que eu tô gravando o vídeo. Mas se você não estiver assistindo agora, então boa tarde ou boa noite também. Meu nome é Ângela, tenho 2 filhos com autismo e nós temos a síndrome do X frágil, mas o nosso X é forte. Então eu gostaria de falar com vocês mais um pouquinho sobre esse assunto. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o autismo, que também é uma das condições que meus filhos carregam, né? Ele veio como comorbidade da síndrome do X frágil que eles são portadores. Eu vou ler aqui para vocês o que eu pesquisei um pouquinho sobre autismo, eu vou ler algumas coisas, tá? Então, peço a paciência de vocês e eu quero compartilhar minha experiência com vocês. Eu não quero falar sobre termos médicos, psicológicos, psicoterápicos, porque eu não sou uma profissional da saúde. Eu sou uma mãe e eu quero compartilhar as minhas experiências com vocês, tá bom? Ó, o autismo é uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico. Ele mexe com as sinapses neurológicas. E aí um termo muito médico, científico, que eu acho interessante você pesquisar com algum médico mesmo, em algum canal de medicina aí, ou de terapeutas, psicólogos, que eles vão saber explicar isso com mais exatidão, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os sintomas e os sintomas que os meus filhos têm, que eu também tenho. Ó, sintomas: dificuldade de comunicação, dificuldade de socialização, atraso no desenvolvimento motor, hipersensibilidade sensorial, comportamentos metódicos ou repetitivos e ecolalia. São alguns dos sintomas. O universo do autismo ele é muito grande, então não é só isso. Então, assim, dificuldade de comunicação. Não saber falar o que quer, às vezes não fala, a maioria não fala. Os autistas, os mais clássicos mesmo, eles não falam. E não porque eles não sabem, às vezes eles não querem mesmo falar. Do nada, às vezes, ele começa a falar. E às vezes não fala mesmo. E às vezes, por toda a vida, não fala. E também tem a dificuldade de socialização, que é estar próximo de outras pessoas, de fazer amizade, de conseguir conversar, de conseguir estar junto. Eu tenho um pouco dessa dificuldade de socialização. Eu sou muito tímida, talvez não pareça aqui no vídeo, porque eu tô olhando para uma câmera, não tô olhando para uma pessoa propriamente dita, então isso facilita um pouco, né? Como eu já falei no vídeo anterior, para mim vai ser uma terapia estar fazendo esses vídeos aqui para vocês. E também sobre a dificuldade de estar próximo, que nem o Iago, por exemplo, meu filho mais novo. Ele tem muito problema com socialização. Eu acho que um dos problemas que ele mais sofre é a socialização. Ele sabe, gente, o nome de todo mundo da minha família, o nome da minha mãe, o nome da minha sogra, o nome das minhas irmãs, dos tios dele, de todo mundo. Só que quando eles se aproximam, ele não consegue nem olhar, ele se esconde, ele fica debaixo da coberta, ele vai pro quarto, se chega alguém em casa, sabe? E isso até se intensificou um pouco mais depois da pandemia. Porque na pandemia a gente foi obrigado a ficar isolado. Foi muito bom para mim, por exemplo, ficar isolada, porque é muito mais fácil para mim ficar presa dentro de casa, porque eu não tenho acesso a outras pessoas, não converso muito com outras pessoas. Mas, por outro lado, foi muito prejudicial. Tanto para mim como para todos nós, né? Acho que todo mundo sofreu um pouquinho com o isolamento da pandemia. Todas as pessoas, principalmente os adolescentes, né? A gente vê que nem na reunião da escola das crianças, eles falaram muito sobre isso, sabe? E que o prejuízo foi tão grande que ainda está se refletindo, né? Apesar de já fazer muito tempo que a gente já voltou, né? Muito tempo nem tanto, né? Acho que já faz mais de um ano que a gente tá de volta, assim, a poder sair e tal. Mas prejudicou muito, muito mesmo a gente. E não, não diferente dos outros do autista. A pessoa com autismo foi mais prejudicada ainda, se você for analisar, porque já tem um problema com socialização, já tem uma dificuldade de socializar, então isso foi terrível para nós. E voltando aqui para o assunto, o autismo ele tem vários níveis, então assim, tem o termo nível 1, nível 2 e nível 3 agora do autismo.
O nível 1 é um autismo mais leve, que os sintomas que mais são recorrentes, que mais aparecem, são na comunicação, na socialização e comportamental. Eu vou dar um exemplo para vocês no meu caso, que eu tenho autismo leve, conforme a médica me falou. E o Igor? O Igor, ele tem o autismo leve, ele tem o déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção, tem as questões comportamentais, que uma delas é assim, ele às vezes não sabe se comportar, não consegue entender uma piada direito. Eu também tenho essa dificuldade. Hoje nem tanto, ele não tem tanto essa dificuldade, ele tem um pouco ainda, mas de tanto treinamento, de tanto ele ver vídeos sobre isso, ele está desenvolvendo melhor. Né? Ele fez um curso de teatro que ajudou muito, então se você tem um filho aí com autismo, coloque ele numa aula de teatro. Né? Se você tiver na sua cidade, às vezes você tem na Secretaria da Cultura, é gratuito. E se você não tiver gratuito, mas você tiver condições de pagar também, você vale muito a pena, sabe? Para o Igor foi muito importante, foi muito bom para o desenvolvimento dele. Ele ainda tem dificuldade na socialização, em fazer amigos, então ele tem alguns amigos, mas muito pouco, sabe? Então, assim, ele tem essa dificuldade aí de estar junto com outras pessoas, de conversar, porque ele tem as preferências dele, né? Ele tem aquele hiperfoco. O hiperfoco dele é o desenho, desenhar. Ele ama desenhar, então... e ele ama desenho de monstros, né? De monstrinhos e bichinhos assim. Vou colocar uma foto aqui de um desenho dele para vocês verem depois, tá bom? Mas, enfim, esse é o nível 1. Aí tem o nível 2 de comprometimento aqui do autismo. É um nível moderado. Vou ler, tá, gente? Aqui, ó. Dificuldade significativa na comunicação e interação social. É assim, é um pouco mais grave. Os sintomas são mais acentuados. E eu não sei falar muito sobre isso. Eu acho que deve ser um pouco menos que o Iago, porque o Iago ele já está dentro do nível 3, que ele tem um autismo um pouquinho mais severo. Então, o nível 3, ele é um autismo que a criança depende muito mais das outras pessoas. E ele tem todas essas questões aí, só que com mais intensidade. Que nem o Iago, ele tem muita dificuldade de socialização, como já falei, que ele se esconde das pessoas e é uma dificuldade muito grande, é difícil pra gente sair com ele. A gente andou indo comer fora algumas vezes, assim, para tentar, mas na maioria das vezes a gente voltou para casa, porque ele não quis entrar, né? A gente conseguiu uma vez entrar na casa da esfirra, sabe? Aqui em Salto. A gente foi e a gente conseguiu entrar porque a gente foi antes de dar movimento, que nem era abria 6 horas, a gente foi 6 horas, na hora que abriu. A gente não deixou para ir mais tarde, 7 horas, entendeu? 8 horas, que é o horário de pico. A gente foi antes. Aí a gente ficou num lugar que a gente pôs ele no cantinho da parede, assim. Aí ele ficou naquele cantinho da parede e a gente conseguiu ficar lá até um certo tempo. Depois que ele comeu, ele queria sair de todo quanto é jeito. Mas a gente conseguiu segurar ele um tempo ainda. E depois a gente teve que ir embora, porque ele não queria ficar de jeito nenhum. Então é muito difícil sair com o Iago, principalmente depois da pandemia. Então, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, né? Eu queria falar que se vocês quiserem saber um pouco mais sobre autismo, tem testes para você saber se você tem autismo ou seu filho. Pesquisa na internet. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu fiz alguns testes e nos testes que eu fiz também, fiz para mim, fiz para os meninos. Você consegue saber um pouco se você realmente tem autismo. Você pode depois falar, levar no médico. Mas a principal coisa, gente, para você ter um diagnóstico aí do autismo, você precisa ir num psiquiatra, que ele vai, neurologista, né, psiquiatra, neurologista, que ele vai poder te dar um diagnóstico. Às vezes o diagnóstico é demorado, no caso do Igor demorou muito para ter um diagnóstico. Do Iago, nem tanto, por causa da síndrome de frágil, ele tem características muito marcantes, então o diagnóstico dele foi fácil, sabe? A médica já deu o diagnóstico na primeira vez que a gente foi na consulta. Apesar de não ter sido a primeira médica que a gente foi, né? Ele chegou a passar com vários neurologistas antes. Então, não é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico demorado. Às vezes precisa de uma equipe inteira para poder analisar a criança, para poder fazer testes com ela, para poder ver o comportamento dessa criança ou desse adulto mesmo, para poder diagnosticar. O Igor,
e o Iago, eles tiveram esse diagnóstico aí por uma equipe também, mas eu vou deixar para falar sobre isso no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, tá bom? Eu tô seguindo uma sequência aqui, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem até aqui. Peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha aí com alguém que precisa de saber mais informação sobre esse assunto, né? Informação nunca é demais. Saber da experiência vivida de outras pessoas também é interessante para a gente poder crescer também como pessoa, poder entender, às vezes, aquele jeito da outra pessoa, que às vezes você fala, porque aquela fulana é metida, às vezes não, às vezes ele tem algum problema e às vezes tem até vergonha de compartilhar esse problema com as outras pessoas. Tá bom? Deixa seu comentário aí, coloca aí alguma dúvida se vocês tiverem. E eu conto muito com o apoio de cada um de vocês para vocês estarem sempre comigo aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigada, um beijo.